Olá, pessoal! Tudo bem? Estamos na nossa terceira aula do módulo de Fundamentos da Gramática e hoje o tema é super importante para concursos: as classes de palavras. Entender cada uma delas é essencial para interpretar textos, fazer análises e gabaritar a prova. Vamos passar por cada classe com exemplos práticos. Bora lá! Antes de tudo, vamos entender o que significa classes de palavras. Basicamente, é como uma categoria que define o papel de cada palavra na frase. Cada palavra que usamos se encaixa em uma dessas classes e desempenha uma função específica. Hoje, vamos ver 9 classes: substantivo, adjetivo, verbo, advérbio, pronome, preposição, conjunção, artigo e interjeição. Vamos começar pelo substantivo, que é a classe de palavras que nomeia tudo ao nosso redor. Se você consegue dar um nome para alguma coisa, isso é um substantivo. Exemplo: casa, felicidade, amor, cidade, professor. Tudo isso é substantivo porque nomeia algo. Tipos de substantivo: temos os comuns, como cidade, e os próprios, como Rio de Janeiro, além dos concretos, como cadeira, e abstratos, como alegria. Em resumo, se é algo que você consegue nomear, é substantivo. É ele que dá nome ao mundo ao nosso redor. O adjetivo é o cara que acompanha o substantivo e diz uma característica ou qualidade dele. O adjetivo descreve o substantivo. Exemplo: cidade grande. Grande é o adjetivo que descreve a cidade. Outro exemplo: cachorro fiel. Aqui, fiel é o adjetivo que indica a qualidade do cachorro. Dica para lembrar: adjetivo é o que adjetiva, ou seja, caracteriza ou qualifica o substantivo. Agora vamos falar de verbo, que é uma das classes mais dinâmicas. O verbo é a palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. É o que coloca movimento nas frases. Exemplo: comer, correr, falar, existir, chover. Todos esses são verbos que expressam ações, estados ou fenômenos. Tempo verbal. Os verbos se conjugam em diferentes tempos, como passado, presente e futuro, de acordo com a situação. O verbo é essencial em qualquer frase, pois é ele que traz a ação e define o momento em que ela ocorre. O advérbio é aquele que acompanha o verbo e adiciona uma informação extra, como tempo, lugar, intensidade ou modo. Em outras palavras, ele modifica o verbo, o adjetivo ou até mesmo outro advérbio. Exemplo: ela corre rápido. O advérbio rápido indica como ela corre. Outro exemplo: eu cheguei ontem. Aqui, ontem indica quando eu cheguei. Dica para lembrar: o advérbio adiciona informações sobre a ação, o tempo, o modo ou a intensidade. Ele é como um tempero na frase. O pronome substitui ou acompanha o substantivo, ajudando a tornar a frase mais direta ou evitando repetições. Exemplo: ela gosta de ler. Ela substitui o nome de uma pessoa. Outro exemplo: esse livro é meu. Meu é um pronome que indica posse. Em resumo, o pronome é uma forma de se referir a pessoas ou coisas sem precisar repetir o substantivo o tempo todo. A preposição é uma palavrinha curta, mas com grande importância. Ela liga duas palavras na frase, criando uma relação entre elas. É como uma ponte. Exemplo: vou ao mercado. O a conecta vou e mercado. Outro exemplo: livro de matemática. O de relaciona livro e matemática. Dica: a preposição é uma conectiva que ajuda a estruturar a frase, criando relações entre as palavras. A conjunção também tem a função de conectar, mas, ao contrário da preposição, ela liga orações e ideias completas. Exemplo: gosto de pizza, mas prefiro sorvete. O mas conecta duas ideias diferentes. Outro exemplo: ela estuda porque quer passar no concurso. O porquê explica o motivo. Dica para lembrar: a conjunção conecta ideias e orações, ajudando a dar lógica e coesão ao texto.
O artigo é uma palavra que acompanha o substantivo, indicando se ele é algo definido ou indefinido. Exemplo: o carro. O indica um carro específico. Outro exemplo: um livro. Um indica um livro qualquer sem especificar. Em resumo, o artigo é a palavra que apresenta o substantivo, dizendo se é algo específico ou não. A interjeição é uma palavra ou expressão usada para expressar sentimentos, emoções ou reações rápidas. Exemplo: ah, nossa, parabéns, socorro. Todas são interjeições. Elas costumam ser usadas sozinhas ou no início das frases para expressar um sentimento. Dica: as interjeições são espontâneas e expressam emoções intensas, como surpresa, alegria ou preocupação. Vamos revisar para fixar o conteúdo. Substantivo nomeia as coisas. Adjetivo qualifica o substantivo. Verbo indica ação, estado ou fenômeno. Advérbio modifica o verbo, o adjetivo ou outro advérbio. Pronome substitui o substantivo. Preposição conecta palavras. Conjunção conecta orações e ideias. Artigo indica o substantivo, definido ou indefinido. Interjeição expressa sentimentos. Essas classes são a base de qualquer frase em português. Entender cada uma delas ajuda a compreender e estruturar melhor o texto. Pessoal, essa foi nossa visão geral sobre as classes de palavras. Nos próximos encontros, vamos explorar cada uma dessas classes em detalhe, mas já começamos com uma base sólida. Revisem, façam exercícios e nos vemos na próxima aula. Com esses conceitos, vocês estão cada vez mais perto da aprovação. Bons estudos e até a próxima!